Mas, Carol, se a gente está falando sobre indisciplina, assim, enquanto coordenação, eu preciso entender a minha responsabilidade, a responsabilidade da família, a responsabilidade do professor. Qual é a responsabilidade de cada um dentro da indisciplina? Porque eu preciso entender, enquanto coordenação, que eu não vou culpabilizar só um, mas que eu também vou orientar e ajudar a todos. A responsabilidade do professor é trazer aulas dinâmicas, interessantes, respeitar a faixa etária, bem entender a postura adequada diante das situações. Então, não é ser ríspido, não é pegar no braço, não é puxar, não é falar palavrão, não é agir como um adolescente. Então, e a da coordenação? Coordenação diante da indisciplina é, então, de auxiliar e orientar os professores para que eles construam uma aula interessante através da análise de planejamento, tenham uma postura profissional diante de orientações. Não estou falando que o professor não tem desafios, mas de forma nenhuma. E não estou falando qual é mais fácil, qual é mais difícil. Estou falando que, enquanto coordenação, seu papel é auxiliar para que esses desafios sejam mais fáceis. E da família, de fato, é participar e auxiliar os processos educativos e comportamento do aluno. E o papel de unir tudo isso é seu, coordenadora. De fazer com que a escola, o professor e a família entendam que todo mundo precisa ajudar para que a disciplina ocorra. E eu sei que tem comunidades que a coisa não estão fáceis, que não é fácil unir tudo isso. Mas eu estou aqui, lembre-se o que eu falei. O que está dentro do seu controle? Então, você pode analisar para a aula ser mais dinâmica. Carol, precisa de slide, precisa de material. Não, às vezes é uma forma de falar, é um professor que ele para de ser permissivo. É uma dinâmica mais interessante. Isso sim é a sua responsabilidade. Então, quando a gente pensar em coordenação e em disciplina, a gente também vai falar sobre a responsabilidade de auxiliar o professor, de olhar para que o professor atue mais de forma mais dinâmica, de forma interativa e de forma mais respeitosa e profissional dentro da sala de aula. Isso é importante. Então, como que a gente pode criar estratégias possíveis para isso dentro de sala de aula? Então, a gente pode ter combinados e regras bem delimitadas dentro de sala. Orientar o professor a, dentro da aula, ter o combinados com os alunos. Combinado não sai caro. Existem combinados que fazem sentido dentro das escolas. E aí falam sempre assim para mim: ah, Carol, mas é inadequado dar uma recompensa para os alunos. Você trabalha pelo quê, coordenadora? Pelo amor, a gente gosta. Eu também gosto de estar aqui, gente. Eu amo trabalhar com o que eu trabalho. Eu amo estar aqui com vocês, amo estar com vocês nas redes sociais diariamente. Eu amo estar com as nossas alunas. Mas todo mundo trabalha pelo seu salário. Você trabalha pelo seu salário. E é uma recompensa, é um combinado, é um acordo que você tem. Acordo trabalhista. O seu contrato é um acordo. Por que não criar esta mesma metodologia dentro de sala? Fazer com que seu professor entenda que combinados podem sim ser efetivos. Claro que a depender da idade, a depender do combinado, eles terão que ser readaptados. E é uma coisa que a gente acaba esquecendo em combinados com os adolescentes, com os alunos em geral. Depois de um certo tempo, o combinado pode ser que ele precise ser remanejado. Não é porque escreveu na lousa que não pode usar o celular e não está escrito em pedra. É até engraçado pensar nisso, que muitas das vezes os adultos se esquecem que dentro das escolas, o conto profissional, você, coordenador e o professor, tem acordos combinados, que tem que entregar o planejamento na data, que tem que seguir os horários, e muitas vezes eles mesmos não seguem esses combinados. Mas aí eles vêm cobrar, quando eles fazem combinados como estratégia para a disciplina, que os alunos sigam certinho, todo momento que estão quebrando um acordo. Então, enquanto coordenadora, o seu olhar também, diante dessa estratégia de combinados, é olhar, professor, aquela autorresponsabilidade, você segue os combinados? Eu só posso cobrar do outro aquilo que eu também o faço. Então, se eu, enquanto coordenação, não faço meu papel, eu não posso cobrar que o professor faça o papel dele. Se eu, enquanto coordenadora, não cumpro, não auxilio, como que eu vou falar com o meu professor que ele precisa se virar para dar conta daquela disciplina, que o problema é dele? Eu só consigo mostrar ao meu professor que ele precisa ter os combinados, que ele precisa ajudar o aluno a cumprir esses combinados, se eu também tenho combinados com ele, eu cumpro, e ele também cumpre. Também podemos atuar, gente, com trabalho de comunicação não violenta. Carol, isso é muito difícil. Comunicação não violenta para treinar sobre disciplina em sala é muito desafiador.
muito complexo, não dá, meus professores não vão aceitar. E aí eu vou te contar um caso muito específico e muito claro. Certa vez eu tinha um aluno que ele estava passando por uma situação de indisciplina e a gente estava tentando lidar com ele e era bem desafiador. E aí teve uma vez em que eu estava conversando com a professora na porta da sala, a gente estava conversando sobre uma outra situação e ele começou a chutar a professora porque ele queria a atenção dela. E ela simplesmente, sem perceber, botou a mão no bracinho dele e ficou segurando forte, tipo assim, fica quieto. Foi um comportamento. E aí eu olhei para ela e falei assim, tira a mão do braço dele. Falei, deixa eu tirar a mão do braço dele. Aí ela falou assim, aí ela se deu conta da forma com que ela agiu. Aí eu parei ele, eu falei, respira, o que você quer? Ele falou assim, eu tô tentando falar com a professora. Eu falei, eu estou falando com a professora. Aí ele, mas ela pegou no meu braço. Eu falei, entendi, você se sentiu mal. Ou seja, não estou falando que era fácil e não estou falando, e é claro que a gente tem que trabalhar muito inteligência emocional nesse sentido, não estou falando disso. Mas, às vezes, o ato de puxar, de fazer comunicações, brincadeiras, situações dentro da escola, apelidos, é uma comunicação violenta que a gente faz no dia a dia. Então, comunicação não violenta não é só falar amém para tudo. Comunicação não violenta não é tão desafiador assim. É ser respeito. E aí, é respeitar, triste, mas é verdade. Como se o aluno fosse um adulto. Se eu estivesse falando com um adulto, eu agiria desta forma? Essa é a premissa da educação não violenta. Para alunos, respeito. Mas, muito importante, que eu, enquanto coordenadora, pense que a questão da disciplina pode vir de uma sobrecarga do professor. Porque se meu professor não consegue dar conta de planejar uma aula bem feita, ele sai de uma sala para outra, que é desafiadora, ele está com uma demanda muito alta, é claro que ele não vai ter a capacidade emocional e mental de dar conta de uma turma de 40 alunos que estão passando pela puberdade, que estão passando pelo período de 2 anos, estão com situações dentro de casa, que estão numa situação de violência na comunidade. Então, eu, enquanto coordenadora, também preciso olhar para os horários dos meus professores, se ele tem tempo hábil, de qualidade, para montar um planejamento bem feito. Se eu quero montar um projeto, será que esse projeto vai agregar ou vai sobrecarregar meu professor na disciplina? Porque quando meu professor não consegue se concentrar para planejar a aula, para olhar de forma assertiva e não consegue parar e pensar, eu, enquanto coordenadora, também estou errando. Então, a disciplina vem também quando o meu professor não consegue estar são e bem para dar conta da disciplina. Indisciplina é normal e acontece em qualquer escola. O seu professor, ele tem que entender isso? Sim. Mas você, enquanto coordenadora, também tem que validar e priorizar para que o professor tenha qualidade de tempo com aqueles alunos, o que é muito desafiador hoje, quando a gente fala de professores que dão aulas em 2, 3 escolas, em 40 turmas. É óbvio que ele não vai ter o olhar de empatia e cuidado com todos os alunos, que algum dia ele não vai ter paciência porque ele está sobrecarregado emocionalmente e de forma de trabalho. Carol, mas eu tenho professores que trabalham há anos, eles estão cheios de matéria, mas eles não fazem isso. E eles são ótimos professores. Sim. Só que eu, enquanto coordenadora, tenho que ter a humildade de entender que cada professor é um professor. Da mesma maneira que eu peço para o meu professor fazer com o aluno. Então, eu tenho que ter a humildade de entender e ser uma líder que respeita as limitações e ajuda o meu professor nas necessidades dele. Se o meu professor, está me falando, ele nunca levou um aluno para a sala. Nunca levou um aluno para minha sala. E ele está te sinalizando que ele vai levar esse aluno para sua sala, alguma coisa tem de errado, ele não está bem. Se eu tenho um professor que a todo momento leva alunos para a sua sala, ele não está bem. Porque ele não consegue ter o cerne dele, inteligência emocional, para dar conta daquela demanda que faz parte do trabalho dele. Como a pressão, cronogramas, dinâmica, desafios, todo mundo te cobrando, também faz parte do seu como líder.
Então, claro, e eu não estou falando aqui que todo mundo te ajuda a fazer o seu trabalho. Não é sobre isso. Mas você, enquanto coordenadora, precisa ter a humildade de entender que seu papel é sim ajudar o professor para que ele tenha inteligência emocional, habilidade e foco para lidar com a disciplina. Para que ele não fale que foi a família, para que ele não fale que foi o governo, o Estado, a comunidade, a situação, não importa. Para que ele entenda que o papel dele é importante dentro da situação. Quer saber mais como lidar com os professores? Tem um convite para te fazer. Participe do evento SOS Coordenação, 100% gratuito e online. Tudo o que você precisa para terminar o ano letivo em paz, sem dor de cabeça, sabendo exatamente como lidar com os professores com segurança. E para eu te enviar os seus materiais, certificado e acesso ao evento, é só você clicar no link que está aqui embaixo na descrição deste vídeo.